Oi gente, eu sou a Gi e esse é o Gi com Livros. E no vídeo de hoje eu trouxe 3 livros que eu gosto muito e 3 que eu não gosto de romance sobrenatural. Eu decidi começar um novo quadro em que eu vou trazer 6 livros de vários temas, cada vídeo vai ser um tema diferente. 3 livros que eu gosto muito e 3 que eu não gosto, e o porquê que eu gosto e o porquê que eu não gosto. Eu decidi começar com romance sobrenatural, que é um dos meus gêneros preferidos. Então, vamos lá. Então vamos começar com meus preferidos. Meu tema preferido da vida é romance com féricos. Eu sempre vou atrás de romance com féricos, principalmente Encantado de Ferro. Mas tirando ele, a saga Lux é a minha saga preferida, é meu queridinho da vida. Durante muito tempo, nenhum livro batia esse aqui pra mim. Nenhum personagem batia o Damon pra mim, até que Encantado de Ferro apareceu. O Damon é um dos meus personagens preferidos da vida. Ele e o Ash são meus amorzinhos, são meus personagens literários favoritos. Aqui é uma saga de aliens, não é surpresa, não é spoiler, porque a sinopse te entrega que eles são aliens. A própria capa te entrega que eles são aliens. Aqui a nossa protagonista é a Kate. A Kate acabou de se mudar com a mãe dela pra West Virginia, uma cidadezinha muito pequena que mal pega a internet direito. E a Kate tá revoltada porque ela é uma booktuber, ela tem um blog enorme pra falar de livro. E com a internet do jeito que tá, ela mal consegue lidar com o blog dela. Nem encomenda na própria casa ela recebe, ela tem que ir até os correios buscar. É muito pequena a cidade. E as duas estão se mudando pra lá pra lidar com o luto. O pai da Kate acabou de morrer. E a mãe da Kate é enfermeira. Antes da perda do marido, ela e a Kate eram muito próximas, muito apegadas. Mas depois que ela perdeu o marido, ela acabou se jogando demais no trabalho pra não ter que enfrentar a realidade, pra não ter que aceitar, voltar pra casa e aceitar que o marido não vai mais estar lá. E elas acabaram meio que se distanciando um pouco, por mais que a Kate seja louca pela mãe dela. A mãe da Kate acaba contando pra ela, no primeiro dia delas na cidade, que os vizinhos das duas é um casal de irmãos muito, muito bonitos e que a Kate deveria ir até lá e conhecer eles e fazer amizade pra ter alguém pra conversar na cidade, já que ela vai ficar a maior parte do tempo sozinha. E é assim que a Kate conhece o Damon e a Dee Black. Eles são irmãos gêmeos. A Dee é uma garota adorável, fofíssima, que se torna a melhor amiga da Kate assim de cara. Elas se dão muito bem. A Dee tá desesperada pra ter uma melhor amiga e quando a Kate quer conversar com ela, quer ser amiga dela, a Dee surta de felicidade. E o Damon é o completo oposto da irmã. O Damon é um babaca arrogante, o Damon é insuportável, o Damon briga com a Kate sem motivo nenhum, ele aparenta odiar a Kate sem motivo nenhum. A Kate nunca foi uma garota de abaixar a cabeça pra ninguém, não vai começar agora. E toda vez que o Damon xinga, ela xinga de volta e eles brigam igual cão e gato o tempo todo. Existem algumas coisas com os Black que ela simplesmente não consegue explicar. O Damon já fez algumas coisas muito estranhas e toda vez que ela tenta confrontar o Damon sobre isso, toda vez que ela tenta descobrir o que tá acontecendo, o Damon tenta fazer ela pensar que ela é louca. Então isso causa até muitas brigas entre eles, porque o Damon sempre dá uma resposta muito grossa, falando que ela tá louca, que não sei o que, e eles brigam. E durante uma briga, porque o Damon foi extremamente babaca com ela de novo, ela acaba descobrindo a verdade. Damon e Dee Black são aliens e eles não são os únicos da cidade. Toda vez que o Damon salvou a Kate de algum perigo, ele deixou um rastro nela, uma marca que eles chamam de rastro, e agora as outras espécies de aliens estão atrás da Kate. Agora a Kate precisa lidar com os perigos dos aliens, de enfrentar os aliens, precisa lidar com o governo que sabe sobre os aliens e tá atrás deles. E a única pessoa que pode proteger ela nessa confusão toda é o Damon. Mas como que ela vai confiar nele se toda vez que eles estão juntos ela não sabe se ela quer beijar ou se ela quer matar o Damon? Eu amo
demais a saga Lux. Kate e Damon são incríveis, é um dos meus casais enemies to lovers preferidos da vida. O Damon é um babaca muito grande no primeiro livro, mas existe motivo pra ele ser assim. O Damon e a Dee passaram por uma coisa muito pesada. Tem um grande mistério envolvendo os Black, eles passaram por uma coisa horrorosa que destruiu eles, e o Damon só quer proteger a família, ele só quer proteger as pessoas que ele ama. E depois que ele se apaixona pela Kate, tudo muda. O Damon se torna tão perfeito, tão... Gente, as cenas que ele aparece nos vlogs da Kate sobre o livro é a melhor coisa do mundo. A Kate é muito forte, ela começa como essa humana bobinha que tá tentando lidar com o luto do pai. E de repente ela se torna muito forte, muito guerreira. É maravilhoso. Os personagens são incríveis, não tem como não se apegar neles. E não tem como não chorar com as mortes que acontecem aqui, porque ela não se importa de matar a personagem. O quarto livro, no segundo já tem uma morte bem pesada que você fica tipo, o que aconteceu aqui? Mas no quarto livro é quase um massacre e acaba com você. Você chora, você sofre e você se apaixona demais por tudo que ela escreveu nessa saga. Amo. Dark Elements, ele é da mesma escritora da saga Lux, e ele é meu guilty pleasure. Não é o tipo de saga que eu deveria gostar, ela tem algumas coisinhas que batem um pouco com o que eu deveria gostar, mas eu amo demais, eu tenho um espacinho muito grande pra ela, porque depois que você começa nessa saga, você simplesmente não consegue parar, e ela é incrível. A nossa protagonista é a Layla. A Layla não é humana. A Layla foi adotada quando ela era pequena por gárgulas. As gárgulas são humanos que podem se transformar em gárgulas. E eles são os protetores da cidade. Eles defendem os humanos das criaturas demoníacas. A Layla é metade gárgula, metade uma dessas criaturas. O chefe dos gárgulas, a Bolt, criou a Layla como uma filha. Ela é muito apegada nele e ela cresceu aprendendo a matar essas criaturas. Ela cresceu como uma gárgula, sabendo lutar, sabendo rastrear e sabendo acabar com tudo isso. Desde que ela é pequena, ela é apaixonada pelo Zane. Ele é o filho do Abolt, o filho do chefe dos gárgulas. O Zane é seu protetor e é seu melhor amigo, e a Layla sempre se viu ficando com ele pelo resto da vida. O único problema é que, pela Layla ter esse lado de criatura, ela não poderia ficar com o Zane, porque é como se a Layla não tivesse alma. E se ela beijar o Zane, se ela tiver alguma coisa com o Zane, ela pode sugar a alma dele. Então ela cresceu acostumada com isso, sabendo que ela nunca vai poder ter nada com o Zane, que ele sempre vai ser só o melhor amigo dela. Ela viu o Zane ficando noivo de uma outra gárgula, uma gárgula muito fofinha, e ela se acostumou com a situação, não tinha nada que ela podia fazer, e ela aprendeu a só viver dessa maneira, até que o Roth aparece. O Roth é uma dessas criaturas que foi mandada para o mundo humano para proteger a Layla, porque a Layla é muito importante. Por mais que no começo a Layla odeie o Roth, porque ela foi criada de uma maneira a odiar essas criaturas, ela foi criada de uma maneira que ela só poderia matar essas criaturas, ela não poderia ter amizade, não poderia conversar. E por mais que ela odeie o Roth, não demora muito para esse ódio acabar se tornando uma amizade e eles terem esse laço muito poderoso entre eles. A primeira coisa que o Roth faz é mostrar pra ela que com ele ela não tem o perigo de sugar a alma, porque ele é igual a ela. E eles criam essa ligação, ela acaba passando todo o tempo com ele e não demora pra isso virar amor. Um amor avassalador que vai contra tudo que ela sempre acreditou. Ela faria qualquer coisa pra proteger o Roth, mesmo que pra proteger ele, ela tenha que ir contra o Zane e contra ela mesma e contra a própria família. Roth e Layla são meus queridinhos. Sério, gente, essa escritora é tão fantástica que qualquer coisa que ela escreva vai ficar incrível. Qualquer casal que ela construa, você vai se apaixonar. O Roth é bem moreno sarcástico, com uma pitada de bad boy, sem ser babaca. A Layla sempre se diminuiu para proteger a família, porque ela tem esse lado das criaturas,
Então ela nunca achou que ela era digna de dar com a família, então ela sempre se diminuiu, sempre se fechou pra poder agradar a família, pra poder ser o que eles esperavam dela. E quando ela tá com o Orochi, ela começa a crescer, ela começa a descobrir quem ela é de verdade, o que ela pode fazer, qual o significado dela no mundo, e eu amo demais. E o terceiro e último dos meus preferidos é Shadow Falls. Eu sei que muita gente por aí não gosta muito de Shadow Falls, principalmente por causa da protagonista, da Kylie, porque ela troca de personagem, ela demora um pouco pra decidir quem realmente é o menino que ela gosta. E nesse estilo de demorar pra achar a pessoa certa e de várias criaturas sobrenaturais juntos, o meu preferido é Shadow Falls. Então, a Kylie é a nossa protagonista e a vida dela tá simplesmente caindo aos pedaços. A Kylie consegue ver fantasma, ela nunca entendeu o porquê, ela nunca acreditou em seres sobrenaturais. Seus pais estão se divorciando, seu pai vai embora e ela vai ter que viver com a mãe dela, que ela tem um péssimo relacionamento porque ela diz que a mãe dela não tem sentimentos, que a mãe dela é a rainha do gelo. E pra piorar tudo, ela foi pra uma festa com a melhor amiga, onde ela tem que encontrar o ex-namorado se pegando com a garota nova dele. A polícia acaba aparecendo na festa porque algumas pessoas que estavam lá estavam usando droga. E a mãe decide que simplesmente não vai conseguir lidar com ela mesmo que ela não tenha feito nada. E a mãe manda ela para um acampamento de verão para jovens problemáticos. E ela não entende por que ela tá sendo mandada para aquele lugar se ela não fez absolutamente nada de errado. Quando ela chega no acampamento, ela descobre que o acampamento na verdade é um acampamento para seres sobrenaturais. E ela descobre que ela faz parte das criaturas sobrenaturais, mas ninguém no acampamento sabe de que espécie sobrenatural ela é. Ela não é vampira, ela não é lobisomem, ela é alguma coisa nova. Nesse acampamento, ela divide o quarto com duas garotas, que acabam se tornando nossas protagonistas também. A Della é uma vampira que por fora ela é muito fechada, muito forte, até um pouco grossa com as pessoas, mas na verdade a Della é um amorzinho e ela faria qualquer coisa pelas pessoas que ela ama. A outra colega de quarto é a Miranda. A Miranda é uma bruxa, ela vem de uma família muito poderosa de bruxa, só que Miranda tem dislexia. E nenhum feitiço que a Miranda faz dá certo, ela nunca é boa com as magias dela por causa da dislexia. As três acabam tendo uma ligação muito forte. A Della e a Miranda se tornam as melhores amigas da Kylie. As três estão juntas pra tudo e elas acabam sendo o suporte da Kylie para lidar com esse mundo sobrenatural. A Kylie acaba ficando dividida entre dois meninos, o Derek e o Lucas. O Derek é um fei, ele é um fada, muito fofinho, muito, assim, amigo, que só quer o bem da Kylie, só quer proteger ela. E o Lucas é um lobisomem que tem uma ligação com a Kylie, mesmo que ela não consiga lembrar qual é, de onde eles se conhecem. O Lucas tem uma ligação com o passado da Kylie e ela não consegue evitar se sentir atraída por ele, mesmo quando ele está agindo como um babaca completo. Eu amo Shadow Falls, como eu falei, é uma das minhas sagas de seres sobrenaturais, todas juntas no espaço, é uma das minhas preferidas. E assim, isso porque eu só falei dos personagens principais, do foco, que é as amigas da Kylie, o triângulo que ela vai se envolver, mas ainda tem que colocar os meninos que as amigas da Kylie vão se apaixonar, que é um metamorfo e um vampiro. Tem a Holiday. A Holiday é responsável pelo acampamento, ela é uma fada extremamente amorosa e protetora e fofa e queridinha, que é impossível não se apaixonar pela Holiday. Ela acaba tendo um relacionamento com o Burnett. Existe em Shadow Falls um departamento de uma equipe que estuda os seres sobrenaturais. Ele é um departamento meio problemático, os seres sobrenaturais não gostam deles. E o Burnett trabalha para esse departamento que estuda os seres sobrenaturais e ele vai ficar no acampamento por um tempo para ver como o acampamento funciona, para ser responsável da parte humana do acampamento. E ele e a Holiday acabam se apaixonando. O Burnett é um fofo, o relacionamento dele com a Holiday é lindo demais. E tudo isso enquanto a Kylie tá tentando descobrir
quem ela é, que espécie de ser sobrenatural ela é, o que os fantasmas querem dela, porque eles estão tentando avisar ela de um grande perigo que tá se aproximando. Sério, Shadow Falls é incrível. Agora começa os polêmicos. As sagas que eu não gostei tanto assim. E, gente, só porque eu não gostei não quer dizer que não sejam bons. Eles simplesmente não funcionaram pra mim. E que eu não sou exatamente o maior exemplo do que é bom e do que não é bom. Normalmente eu gosto de algumas coisas que não são consideradas tão boas, mas não rolou mesmo. E o primeiro é Crônicas Arcanas. E eu vou começar com o mais leve da lista, porque eu gosto de Crônicas Arcanas. Eu gosto do primeiro livro de Crônicas Arcanas. Eu fiquei muito presa nele no primeiro livro. O primeiro é Poison Princess, Princesa Veneno, talvez, em português. Tá, aqui a nossa protagonista é a Ivy. A Ivy supostamente tem a vida perfeita. Ela vem de uma família muito, muito, muito rica. Ela é a garota mais popular da escola. Ela é a abelha rainha. Ela tem o namorado perfeito, a amiga perfeita. Ela tem tudo que todas as garotas da escola sonham em ter. Até que ela começa a ter visões de um futuro apocalíptico. E essas visões fazem ela ter ataques e a mãe dela fica com medo de que isso estrague a imagem da família. E durante o verão, a mãe manda ela para um hospital psiquiátrico para ela ser internada e resolver esse problema dela. Ela passa o verão inteiro nesse hospital. E ela, quando acaba o verão, quando volta às aulas, ela volta pra casa dela pronta pra ter a vida dela inteira de volta. E no primeiro dia de volta às aulas, ela encontra o Jackson. E diferente da Ivy, o Jack veio de uma família muito pobre. Ele é considerado o bad boy, o garoto problema que os riquinhos têm nojo e querem distância. E a Ivy odeia ele, mas ela também não consegue evitar de se sentir atraída por ele. Tem alguma coisa no Jack que desperta um lado dela que ela não sabia que existia. E ela continua na vida normal dela, tentando lidar com o Jack, tentando ter a vida dela de volta, até que as visões delas se realizam e aquele futuro apocalíptico acontece. Acontece o que eles chamam de flash e tipo 90% da população é dizimada. A Ivy fica sozinha ali. E no desespero dela de encontrar alguém, de encontrar ajuda, ela encontra o Jack. Ele sobreviveu e os dois acabam se unindo. O Jack decide proteger ela enquanto eles tentam encontrar mais alguém no mundo. E eles partem então nessa missão para achar alguém, para procurar ajuda, para tentar descobrir o que aconteceu com o mundo e para tentar descobrir por que a Ivy teve essas visões. Então eles encontram outros adolescentes e eles descobrem que a Ivy não foi a única, que outras pessoas também tiveram essa visão e que está acontecendo uma batalha muito antiga, onde 22 adolescentes foram escolhidos para fazer essa guerra do bem contra o mal. O problema é que os adolescentes não sabem quem tá no time do bem e quem tá no time do mal. O primeiro livro, incrível, a gente tem essa mistura de uma vida normal, de um enemies to lovers perfeito pra cair nesse mundo pós-apocalíptico, magia, guerra e toda essa confusão. Incrível. A partir do segundo livro começa meu problema. Por quê? Triângulo amoroso. E um triângulo amoroso tão desnecessário, tão irritante em alguns momentos que eu fico, por que isso tá acontecendo? O que acontece? Ivy e Jack já estão juntos. Eles já sabem que gostam um do outro, brigaram pra caramba no primeiro livro, até que eles chegam nesse ponto em que eles estão bem, estão com o romance deles acontecendo, e esse homem aparece e ele diz que ele e a Ivy estão destinados a estar juntos, e toda a construção do casal que tinha sido feita até agora, que estava incrível, e que eles faziam um casal lindo, é simplesmente jogado fora por causa desse triângulo totalmente desnecessário que é colocado no livro. Existem triângulos que eu adoro, que faz todo sentido pra história, que deixa tudo melhor. Eu amo as cenas de ciúmes que os meninos ficam por causa do triângulo, mas em Crônicas Arcanas não rolou. Como eu falei, Shadow Falls é o único livro que eu aceito que a protagonista fique trocando várias vezes de personagem masculino, até porque ela fica dividida só entre dois meninos e no máximo ela tem um relacionamento confuso com o ex-namorado. Agora, House of Night, sério, a Zoe tá num relacionamento
com uma pessoa. Daí outra pessoa aparece e elogia ela, pronto. Ela já vai decidir tudo que ela tá tendo com aquela pessoa e decidir que ela quer aquela que elogiou ela. E é irritante porque House of Night tinha tudo pra ser uma série que eu ia gostar muito, porque tem vampiro, tem seres sobrenaturais em escola, combina exatamente com o que eu gosto em livros, e a Zoe simplesmente estragou a experiência de House of Night pra mim. Então, a Zoe é a nossa protagonista. Ela vive num mundo em que os humanos sabem sobre a existência dos vampiros, é uma realidade que eles têm que conviver. E a Zoe tá na escola, tá com a melhor amiga dela, quando um vampiro rastreador entra na escola e ele marca a Zoe. Esse vampiro rastreador, ele decide quem vai se transformar em vampiro. E depois de marcado, ou a pessoa se transforma, o corpo dela aceita e ela se transforma em vampiro, ou o corpo não aguenta e ela morre. Mas a Zoe, como a nossa protagonista, é claro que ela aguenta, ela sobrevive, ela se torna uma vampira. A família dela não aceita, ela entra em todos os problemas porque a amiga dela vira a cara pra ela quando ela tá se transformando. E a família tem crise e a avó dela consegue levar ela até a House of Night, que é uma escola própria para vampiros. Quando a Zoe chega na House of Night, ela acaba conhecendo o Eric, que é meu preferido. Ela descobre sobre os perigos da House of Night, ela descobre que a House of Night não é tudo que aparenta ser, que tem muito mistério envolvendo a House of Night. Ela descobre que ela não é uma marcada normal, então ela tem que lidar com os problemas, ela tem que lidar com quem ela realmente é, ela tem que lidar com os perigos, com o ex-namorado humano que tá completamente obcecado por ela e quer ela de volta de qualquer jeito, com esse crush que ela tá no Eric. Como eu falei, House of Night tinha tudo pra ser uma série boa. Você consegue se apegar nos amigos da Zoe, você consegue se apegar no universo que ela criou ali pros vampiros. Eu não sou tão fã da escrita da autora, mas ainda assim dá pra te viciar no livro, dá pra você se apegar. O problema é a Zoe, pra mim a escritora perdeu feio a mão quando se trata do relacionamento dela. Essa coisa dela ficar trocando. Eu sei que a partir de um certo momento do livro ela vai ficar com o menino até o fim. Ela fala que ele é uma gêmea dela e não sei o que mais. Mas até chegar nesse momento eu simplesmente não aguentava mais. Eu larguei uns 2 ou 3 livros antes desse menino aparecer, não deu. E o último de hoje, o que eu mais amo falar mal de todos, porque era uma das minhas trilogias que eu gostava muito até que o terceiro livro acabou e eu peguei um ranço enorme pela trilogia. Trilogia Winter, o primeiro é Uma Bruxa na Cidade. Não é a primeira vez que eu falo dele, e sempre que tiver que falar de um livro que você detesta, que você detestou o final, que você queria mudar o final dos personagens, eu sempre vou colocar a trilogia Winter, porque eu não me conformo com esse final. E na trilogia Winter a gente conhece a Anna. A Anna acabou de se mudar com o pai para uma cidade onde a mãe dela cresceu. Eles estão se mudando para um enorme casarão, que era onde a família da mãe da Anna morava. E ela chega nessa cidade nova, ela no primeiro dia de aula ela faz umas amigas, ela consegue um crush no menino popularzinho da escola e ela acaba levando essas amigas pra casa dela pra curtir, conhecer a casa, não sei o que. E elas encontram um livro de magia e numa brincadeira que elas estão folheando o livro de magia, elas encontram um feitiço do amor e a Ana decide fazer o feitiço do amor pra fazer aquele menino gostar dela. Quando ela chega na escola no dia seguinte, ela descobre que aquele menino tá completamente obcecado por ela. Ela descobre que a mãe dela era uma bruxa e que ela puxou os poderes da mãe. Ela encontra uma outra bruxa na escola que acaba se tornando uma grande amiga dela e juntas elas tentam descobrir uma forma de quebrar o feitiço e fazer o menino voltar ao normal. Desde o começo que o Seth apareceu, que esse menino apareceu, eu não gostava dele. Desde a primeira aparição do Seth eu achava ele extremamente irritante, mas eu falei, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Quando o feitiço deu certo, o Seth ficou um saco. Ele era obcecado em modo doentio por ela, mas a gente entende por causa do feitiço, tá bom. O primeiro livro é ela fazendo de tudo pra reverter o feitiço, consegue, o Seth volta ao normal e eles ficam juntos. Segundo livro, eles estão juntinhos, estão namorando, e se o Seth era chato no começo e a gente passava pano porque ele tava enfeitiçado, no segundo livro ele é chato só porque ele é insuportável. A natureza dele é ser insuportável. E pra piorar, a Anna, desde o primeiro livro, ela fez amizade com um bruxo que ajuda ela com os poderes, ajuda ela com os feitiços, com tudo. O Seth odeia que a Anna use magia. Ele odeia
o lado bruxa dela, ele quer mudar ela, quer que ela seja só uma humana comum, ele não quer que ela seja forte, não quer que ela seja poderosa. E o Abe, esse outro bruxo, tá sempre ajudando ela, tentando treinar ela, deixar ela mais forte, mostrar quem ela é de verdade. E eu, segundo o livro inteiro, sofrendo porque eu não suporto o Seth, tendo que ler a Ana toda apaixonadinha pelo Seth. Final do segundo livro, Ana e Seth terminam, eu quase soltei fogos de artifício de felicidade porque acabou. O Seth vai embora da cidade e Ana começa a passar cada vez mais tempo com o Abe. Ele começa a treinar ela, ele começa a ensinar os feitiços pra ela, a ensinar ela a controlar a magia, ela ser forte, ela ser uma bruxa extremamente poderosa. Sempre com aquela atitude dele de sarcasmo, de zoar com tudo, de provocar conquistador pra caramba. Sempre com o jeitinho dele, a química dos dois é impressionante. E a Ana começa a ver o Abe da maneira que eu via o Abe desde o primeiro livro. E ela percebe que tá apaixonada pelo Abe. E eu falei, finalmente esses dois vão ficar juntos, vão entender que eles são almas gêmeas, perfeitos, maravilhosos, vão ficar juntos. Eles ficam juntos por, sei lá, 3 capítulos. Até que o Seth volta. Sério. O Seth volta. E a Ana larga o Abe pra ficar com o Seth. Eu quase taquei o livro na parede quando o Seth voltou. Que moleque chato pra caramba. O fato da Ana ter largado um moreno incrível, protetor, que quer deixar ela forte, que quer ajudar ela, que quer que ela seja a melhor versão dela mesma, que tá sempre ali pra ela. Eles têm uma ligação tão forte que se a Ana se machuca, ele sente. Ela ter largado isso pra ficar com um humano babaca pra caramba, irritante, sem graça, inútil no livro porque o Seth não acrescenta em nada, estragou totalmente a trilogia pra mim e perdeu todo o carinho que eu tinha pela trilogia. É igual você me falar que em Cor de Espinhos e Rosas a Fairy desistiria do Reese e voltaria pro Tamlin. É essa comparação que eu vou dar pra fazer aqui, porque dá na mesma. Insuportável. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha e de se inscrever. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!